Esse encontro é para quem está ansioso com o seu TCC agora em 2025. Eu sou a Érica, professora universitária e uma das mentoras aqui do Vivência Universitária. Aqui no Vivência Universitária, nós ajudamos alunos a conquistarem o seu diploma fazendo um TCC de forma simples e rápida. E hoje, como sempre, estou aqui com a minha parceira, com a Jennifer. Jennifer, fala um oi para a galera. Olá, meu nome é Jennifer, sou pesquisadora e uma das mentoras do Vivência Universitária. E hoje a gente vai bater um papo sobre ansiedade, né? Relacionado ao TCC, claro. Claro. E a gente começando o ano, né, ainda estamos começando o ano ainda, é legal falar sobre isso, porque muitos alunos vão defender o seu TCC ou no meio do ano ou no final, e já começa a bater aquela ansiedade. Para quem vai ser mais para o final, talvez esteja mais tranquilo, mas para quem já é no meio do ano, já está logo aí, né? Geralmente é em maio, junho, então já está bem pertinho e começa a bater esse sentimento de ansiedade. Então esse foi um momento legal para a gente poder falar sobre esse assunto, né, Jennifer? Exato, né? Então, o que que é a ansiedade pré-TCC? Primeiro vamos definir o que que é a ansiedade de forma geral, né? A ansiedade, ela está relacionada com o futuro, né? Então, sempre que a gente está ansioso com alguma coisa que vai acontecer no futuro. E a gente está fazendo uma projeção, tem sentimentos negativos, né? Vamos falar assim, que a gente não é psicóloga nem nada, né? A gente está falando, são sentimentos negativos sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro, né? Então, no caso do TCC, a pessoa pode estar com os sentimentos negativos que podem ser, por exemplo, o medo, né? Um sentimento negativo. Ou a preocupação, né? Que é um sentimento negativo também. Então, a pessoa pode estar com medo ou preocupada de não conseguir ser aprovado no TCC. Pode, o que mais ela pode sentir? Pode sentir que ela tem medo de não conseguir entregar a tempo. O que mais, Érica? Vamos É, listando aí as possibilidades. eu acho que essa ansiedade do TCC está muito ligada à questão do julgamento, sabe? Aí, o que que eles vão achar do meu trabalho acadêmico? Ah, será que tá bom o suficiente? Será que eu coloquei tudo que eu tinha que colocar? Mas é mais uma questão de auto-julgamento. Você está preocupado com uma coisa que nem aconteceu ainda, que você está se preparando e nesse sentido. Também acredito que pode ser o medo do falar em público, porque geralmente, né, tem-se a banca e a pessoa tem que fazer uma explicação, uma apresentação ali com slide e tal, de como que foi esse trabalho, todo o percurso. E as pessoas têm muito medo de falar em público, então elas já começam a sofrer de ansiedade antes mesmo de entregar o trabalho, antes mesmo do momento chegar, né. Eu acho que essa ansiedade pré-TCC está muito relacionada a esses quesitos, Jennifer. Acho que é a situação, né. Então tem aí esses dois sentimentos, basicamente, que é o medo e a preocupação, né? O medo de falar em público, o medo do julgamento, de que vão criticar meu TCC, vão falar que não tá bom. Tem o medo, tem a preocupação de não conseguir fazer tudo em tempo para entregar, né? Tem o medo de não ser aprovado, né? É, Tem o medo de estar na hora da banca, dar um branco, não conseguir se responder. expressar, responder as questões, né? São todos esses sentimentos negativos em relação ao que vai acontecer no futuro, que é a defesa do TCC, a entrega do trabalho, né? E se você que está assistindo a gente também está se sentindo assim, já aproveita, já comenta aqui para a gente ver, para a gente entender em que pé está essa sua ansiedade, se você está ansioso de fato ou não. A gente vai deixar também aqui na descrição desse vídeo uma ferramenta bem legal para você poder, na verdade, não é uma ferramenta, né? Um questionário para você ver o quanto você está ansioso. E se você não segue a gente ainda nesse canal, já aproveita para curtir os vídeos, porque isso é muito importante para a gente poder trazer mais conteúdo, acertar no conteúdo para vocês e também já se inscrever para sempre receber uma notificação de quando tá chegando um vídeo novo, né, Jennifer? A gente É, tá soltando esses vídeos todo sábado às 16 horas, então aproveitem para assistir também. isso aí. E Bom, uma. Jennifer, Hum, pode falar, hum. desculpa. Não, não, fala aí, fala aí. Não, eu ia te fazer uma pergunta, se a ansiedade, o que que pode causar essa ansiedade, se é a mesma coisa de que eu posso ficar enrolando aqui para fazer meu TCC, o que a gente chama de procrastinação, né? Ansiedade é procrastinar? É deixar isso virar uma bola de neve? São duas coisas diferentes, né? Então, como a gente definiu, né? A ansiedade está relacionada com medo, ou preocupação, sentimento negativo relacionado ao futuro, né? E a procrastinação, ela é você deixar de fazer algo que é importante, né? Então, Ah, tá. você procrastinar é exatamente isso, deixar de fazer algo que é importante. Então,
você pode ter as duas coisas, né? Você pode estar ansioso e estar procrastinando, mas elas não são a mesma coisa. Você pode estar ansioso e estar fazendo tudo no tempo devido, né? E mesmo assim estar se sentindo ansioso. E você pode estar ansioso e estar enrolando para fazer as coisas, né? Então, tem essas duas situações. Uma coisa é independente da outra. Mas procrastinar o seu trabalho que você tem que desenvolver no TCC vai piorar a sua ansiedade, né? É porque você vai ver que não foi feito, né? O mínimo que tinha que ser feito, você não fez. E aí vai passando o tempo, parece que vai acumulando mais coisa e você vai ficando mais ansioso ainda, né? É mais ou menos essa ideia, né? É essa é a ideia. Legal. A gente vai deixar aqui, então, como eu comentei anteriormente, um link de um formulário que a gente criou para fazer com que você, aluno, reflita sobre o nível de ansiedade que você tá. São perguntinhas simples. Você responde o quê? Em 2 minutos esse formulário, Jennifer? Acho que nem isso, né? Ah, é uns 5 minutinhos no máximo, ou Então, menos. é rapidinho para você entender, para você se autoavaliar. O quanto É você está se isso. sentindo ansioso e tudo mais. E depois que você fizer esse questionário, aí você vai vir para a ferramenta que de fato a gente vai mostrar agora, que é a matriz de Eisenhower. Está correta essa fala? É isso aí, Eisenhower. Então tá, então eu vou compartilhar aqui tela. Peraí que a gente está com ferramenta nova. Eu consigo compartilhar nossa tela. Quando você vai se ajeitando aí, eu vou falar por que que a gente vai mostrar essa ferramenta, né? Então, primeiramente, como eu falei, a ansiedade, ela é um sentimento negativo em relação ao futuro. E como que a gente faz para conseguir lidar com esse sentimento negativo em relação ao futuro? A gente tem que tentar estar sob controle da situação, né? A gente tem que tentar entender as atividades que a gente tem e listar ela conforme o que for prioridade, né? Então, essa matriz, ela é exatamente uma ferramenta para a gente conseguir definir o que é prioridade e o que não é prioridade. Porque, às vezes, a gente está com esse sentimento de que, eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou ter tempo suficiente, não vai dar tempo de eu entregar um bom TCC, porque a gente não está priorizando o que é importante, né? Que é o que a gente vai trabalhar agora, para a gente entender o que que é importante, o que que a gente tem que fazer agora, o que a gente tem que fazer depois, o que a gente tem que delegar para alguém, o que que a gente tem que simplesmente não fazer. Então, no final das contas, se a gente tem 20 coisas para fazer, se a gente utilizar essa ferramenta, a gente pode perceber que a gente realmente só precisa fazer metade delas. Então, a gente vai ter mais tempo para desenvolver o TCC e conseguir controlar esse sentimento de ansiedade, né? Isso que você falou tem um pouco a ver com organização, né? É uma questão de a gente se organizar ali no nosso tempo, nas ações que a gente tem que fazer e realmente falar, poxa, tô com o tempo apertado, vou fazer só o que é muito importante, porque senão eu vou me dispersar aqui, vou ficar perdido e não vou fazer nem o que é importante, nem o que não é, vai virar uma bola de neve, né? Bom, então essa é a matriz de Eisenhower. Você tá todo mundo tá vendo aí, né, Jennifer? Tô vendo outras coisas ali também, outras abinhas. Eu vou deixar minhas abinhas aí, senão depois eu me perco. Não tem problema. Deixa eu ver se eu trouxer ela pra cá. Você vê ainda? Deixa eu ver, agora eu tô vendo o negócio do Zoom. Vou deixar ela lá mesmo. E agora, você vê ela? Não, agora vejo. Agora eu só vejo ela. Pronto. Então, eu vou voltar essa parte. Bom, então aqui está a matriz de Eisenhower, que é justamente essa ferramenta que a gente está falando, que vai te ajudar a entender como organizar 20 itens aí do seu dia a dia, quando você fala, meu Deus, está tudo enrolado, não sei o que fazer primeiro. Então, para você saber o que você tem que fazer, você tem que se organizar, né? E para se organizar, essa matriz ela ajuda muito. Então, ela tem 4 quadrantes, né? 4 post-it aqui nessa imagem que eu peguei da internet mesmo. Se você editar matriz Eisenhower no Google, você vai encontrar um monte de exemplos, alguns bem explicativos, outros que vão, né, te ajudar. Mas o que é importante aqui, né, é como é dividida essa matriz, como ela é dividida nesses 4 quadrantes. Sendo que o primeiro quadrante, ele está falando de coisas que são importantes e urgentes. Então, é alguma coisa que você vai ter que resolver rapidamente e que o prazo já foi, né?
No verdinho, a gente tem o que é importante, mas não é urgente. Depois a gente explica melhor isso daqui, só vou passar por eles para a gente entender. No laranjinha, a gente tem o que não é importante e, e é urgente. E no azulzinho, o que não é nem importante nem urgente. Então vamos começar a pensar aqui nesse primeiro quadrante, no quadrante onde está o post-it vermelho, né? Aonde a gente tem algo que é importante e é urgente. Jennifer, você consegue trazer um exemplo para a gente disso na prática, ali voltado para o TCC? Ah, vamos pensar aqui, por exemplo, se você está fazendo seu TCC e você tem que entregar várias partes dele, né? Sei lá, está na época de entregar o projeto. E é para entregar amanhã. Então, ele passou a ser importante e urgente. Vamos pensar outras coisas, né? Porque não só de TCC uma pessoa vive, né? Ela pode ter uma prova para fazer, pode ter alguma coisa relacionada ao trabalho, né? Então, são todas as coisas que você precisa fazer que, tipo assim, uma prova é importante, por exemplo, se tem algum compromisso no seu trabalho que você precisa fazer, é importante, e tudo que tem um prazo apertado, que você não tem como se programar, né? Então, nesse primeiro quadrante, importante e urgente, é como se você estivesse apagando incêndio, entendeu? Você não quer ficar apagando incêndio na sua vida, né? Porque a ideia do apagar o incêndio é o prédio está queimando, você tem que fazer. É importante que você vá lá apagar o incêndio. E é urgente, você tem que fazer isso agora. Então, você tem que parar tudo que você está fazendo para ir lá apagar o incêndio, né? Então, esse quadrante especificamente, você tem que pensar nele como apagando incêndio, entendeu? E aqui, ele tem que ser a sua última opção das suas coisas. Porque se você deixar tudo o que é importante para ficar no nicho dos urgentes, você vai fazer tudo com o maior nível de estresse, com o maior nível de ansiedade, tudo de qualquer jeito, porque você não tem muito tempo. Você tem que fazer rápido, você tem que fazer rápido, e já passou o prazo, e aquela coisa toda. Então, de repente, você acaba entregando um negócio meia boca, sabe? Sabe aquela coisa que não, poxa, podia ter sido muito melhor? Então, toda vez que você coloca alguma coisa, classifica ela como importante e urgente, é porque os prazos já foram e aqui é o nível de estresse. Então, como a Jennifer falou, você vai passar na frente de um monte de outra coisa, sendo que aí você vai acabar não fazendo nada muito bem feito. Essa é a real. Então, vamos evitar deixar as coisas aqui, principalmente as do TCC, nesse post-it vermelhinho, tá? Nesse post-it verde, a gente tem aquelas coisas que são importantes, mas não é urgente. Então, o que significa isso? Significa que o prazo ainda não venceu. Você está no quadrante confortável. É aqui que as coisas do TCC devem ficar. Você tem o seu cronograma acontecendo, o que deve ser feito, as datas, tudo certinho, e você está seguindo esse cronograma, pensando que pode ter é, coisas inesperadas acontecendo, mas está tudo já pensado nessa situação. Então, se é importante, mas não é urgente, por exemplo, é escrever a próxima etapa do seu TCC que você vai entregar. Daqui 15 dias eu preciso entregar os objetivos. Então, você está desenvolvendo, você está programando para essa semana finalizar essa parte. Porque aí você vai conseguir fazer com calma, pensar, refletir, buscar referências, ler, reler, refazer, tudo que for necessário dentro desse quadrante que é importante, mas não é urgente, né? Então, o objetivo é que você consiga deixar as coisas importantes sempre nesse quadrante aqui, para você fazer com calma, né? Para você conseguir controlar a sua ansiedade. Vamos ser sinceros também. O que que deixa a pessoa ansiosa também, além do que das coisas que a gente comentou anteriormente? É você estar sempre apagando incêndio, é sempre fazendo coisas importantes e urgentes, né? Isso eleva os níveis de estresse, como a Erika falou, e deixa toda a tarefa, além, né, do trabalho não ficar bem feito, te causa também estresse emocional, né? É o que causa ansiedade, né? Basicamente é isso. É o que vai te causar mais ansiedade, mais estresse. Então, a ideia é que você deixe as suas atividades aí dentro do importante e não urgente. Exatamente. Boa noite, Soraya, tudo bem? Se quiser abrir o seu Boa microfone, noite. fique à vontade. Eu vou voltar um pouquinho, aproveitar que você entrou então, que a gente estava conversando aqui já sobre o conteúdo, e aí depois a gente se apresenta, pode ser? Vou lá. Então vamos lá.
Então, a gente estava falando aqui sobre a matriz de Eisenhower, que é uma forma da gente se organizar quando a gente fala de ansiedade e TCC. Então, nessa matriz, a gente tem 4 quadrantes, né? 4 partes. Sendo que a primeira é onde a gente não quer ficar, porque são as coisas que são urgente e importante. Então, são coisas que vão acontecer no seu TCC, no seu trabalho de escola, no seu dia a dia, que você já perdeu o prazo e que você precisa entregar, mas já está ali fora do prazo. Então, você vai acabar fazendo mais corrido e não vai ficar talvez do jeito que você quer. O segundo quadrante, que era o que a gente estava falando agora, que é esse verdinho, eles são para coisas importantes, porém não urgentes. O que significa isso? Significa que você ainda não perdeu o prazo. Então, algo que você vai entregar na próxima semana, algo que você tem uma previsão para entregar no futuro, que você já está desenvolvendo. Então, você tem condições de programar-se, né? De fazer com mais calma, de pensar, de buscar referências. E os quadrantes de baixo, Jennifer, vamos falar dos próximos. Os quadrantes de baixo, eles estão nas categorias dos não importantes, né? Que são atividades que elas não são importantes para o desenvolvimento do seu TCC ou para qualquer outro objetivo que você tenha em mente, né? Então, elas podem ser, por exemplo, importantes, elas podem ser atividades que você tem que fazer para alguém, né? Alguém te pediu para fazer alguma coisa, elas podem ser outras atividades que não vão te acrescentar em nada. Então, tem várias possibilidades, né? Para cada situação, a gente tem que refletir, né? E essa é uma ferramenta exatamente isso, para você refletir as atividades que você tem, colocando elas em grau de importância, em grau de urgência e tentando definir prioridades. Ela basicamente é uma ferramenta para definição de prioridades, porque a gente não tem tempo para fazer tudo que a gente que demandam da gente, né? Então a gente precisa decidir dentro dos nossos objetivos o que a gente vai considerar importante, o que a gente vai considerar não importante para conseguir manejar aí todas essas atividades. Dentro desse quadrante também tem aquela possibilidade assim, dentro do meu trabalho tem vários experimentos para fazer, várias atividades. Eu consigo fazer algumas, de repente outra, por exemplo, estatística. Eu não sou mestre da estatística, eu vou contratar um estatístico para fazer. Então você consegue delegar essa parte da estatística para alguém, colocar ali dentro do seu planejamento quando que ele vai entregar para deixar tudo certinho. Então a ideia aqui é, se não é urgente, se é urgente, mas não é importante, vamos pedir para que alguém contribua com a gente também dentro desse trabalho. E por fim, o quarto quadradinho, né, o quarto post-it, é o que não é nem urgente e não importante. Então, tá fazendo a nossa vida, né? Se não é nem importante, nem urgente, a gente está na fase TCC com um monte de coisa para escrever, um monte de coisa para fazer, isso aqui não é o momento de estar aqui agora, né? Então, de repente, lá na sua faculdade tem aquela disciplina optativa, né, que você faz por escolha própria. No semestre que você vai entregar o TCC, que já está tudo corrido, talvez não seja o momento de fazer essa disciplina, né? Então, elimina, tira ela, faz uma outra ocasião. Ou coisas aleatórias, né, que não estão diretamente envolvidas com a faculdade. Por exemplo, sei lá, assistir uma série. Nossa, eu tenho que entregar meu TCC, mas eu comecei hoje a assistir uma super série que tem 12 temporadas. Talvez não seja o momento da gente fazer isso agora, né? Vamos E elencar. uma coisa interessante que eu lembrei agora é que às vezes aparecem muitas oportunidades, né? Para você participar de um evento tal na faculdade, né? Ajudar alguma coisa ali, alguém solicitar, você poderia ajudar nesse evento, né? Que seria uma coisa que seria interessante, mas que não é nem importante nem urgente, então, dentro do tempo que você tem para fazer o TCC, você tem que falar não. Às vezes, essa ferramenta, ela ajuda também a gente a aprender a falar não, né? Isso é importante. Porque às vezes a gente assume mais coisas que a gente pode fazer e fica complicado manejar o tempo, né, para dar conta do TCC e de todas as outras coisas que a gente precisa fazer. Então, às vezes essa atividade aí do não importante, não urgente, pode ser isso uma oportunidade que surgiu, que em outro momento ela seria super interessante para você participar, mas que talvez no momento do TCC você tem que falar não, né? Isso pode se aplicar para outras coisas que não são não só acadêmicas, né?
outras situações na sua vida que você, em outro momento, seria interessante fazer, mas agora você não pode fazer, né? Porque ela está ali na categoria não importante, não urgente. Então, você vai ter que eliminar ela, por enquanto. Exatamente. Então, essa é uma ferramenta que a gente usa no dia a dia, e aí você vai se organizando do que é importante, do que não é importante. Uma coisa que eu particularmente faço diariamente é como eu tenho uma série de atividadezinhas pequenas, que eu faço uma listinha, não sei se vai dar para enxergar aqui, eu faço uma listinha das coisas que eu preciso fazer. E aí eu vou fazendo e vou riscando ali no meu dia a dia, para que eu não me perca, porque como eu atendo muitas pessoas aqui, cada uma me pede pequenas coisinhas. E para eu gravar tudo isso na minha cabeça, eu vou sobrecarregar minha cabeça, né? Tipo, são coisas que eu não posso esquecer, mas, né, não é um projeto grande. Então eu vou anotando pequenas coisas e aí eu vou fazendo e vou riscando, vou tirando aqui da minha frente, para que eu fique em paz também. Vou ver se eu voltei aqui, voltei para a tela já, né? Deu certo, né? Está testando a ferramenta hoje. Deu certo, né, Jennifer? Deu certo. Ah, maravilha. Até mais, Jennifer. Tchau, Boa tchau, boa noite. Tchau, noite. tchau.